Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadoras, vereadores, povo que está aqui com a gente, quem nos assiste pela TV. Referente a isso tudo que a vereadora Ana traz, a minha posição é que todos aprendem, é um momento, né, onde todos temos que aprender com isso, aprender a votar, aprender a fazer a leitura do que está acontecendo. O meu tema, o que eu trago para hoje na apresentação, é focado. Eu quero puxar a atenção aqui para a nossa realidade. Nós temos notícias, né, cada vez piores em relação à evasão escolar, à violência juvenil, a tiroteios na Zona Norte, ao mesmo tempo que a gente vê escola técnica fechando na Zona Norte. Então, as notícias em relação à criminalidade, à violência e à saúde social da nossa juventude é cada vez pior. Tem um vídeo que eu recebi, e eu acredito que muitos de vocês tenham recebido, e para quem não recebeu, é uma oportunidade de assistir. É uma situação que ocorreu num país com características completamente diferentes que o nosso, mas é uma boa ação de um trabalho com a juventude, que todos nós, com certeza, acreditamos que a juventude é que tem que ser olhada. Então, eu vou apresentar esse vídeo para vocês, e eu fui aprofundar o que aconteceu lá, como é que eles chegaram nisso. É um trabalho de 2 décadas. Então, primeiro eu apresento o vídeo e, na sequência, a apresentação de como que eles chegaram nesse resultado. Pode passar. Eu conheço gente que é do Inter, dos 2 lados. Não, também não sou do Inter. Tu é um pouquinho mais Volume? coisa que eu, mano. Não tem volume? Vou colocar do início de novo, que ficou prejudicado pela falta de volume. Quando a gente assiste esse vídeo, parece uma coisa assim, como assim, né? Como que aconteceu tudo isso? Então, nós fomos investigar. Na década de 90, a Islândia era o país onde tinha maior consumo de álcool e drogas. E esse trabalho que a gente vai assistir aqui, ele foi organizado durante... Ele é contínuo, durante 20 anos. A Islândia é um país pequeno, de 322 mil habitantes.
Então, é menor que Caxias. Mas a orientação que eles dão é justamente em fazer trabalhos de cidade. E quando nós nos reportar a casos bem-sucedidos de... Não passa ainda. Nossa, a freguesinha está lá em cima. Quando nós nos reportar casos bem-sucedidos em relação a programas que deram certo em relação à violência, eles são focados em municípios. Então, aqui, como foi que o país reduziu drasticamente, né, o consumo de álcool e drogas? Pode passar. Olhem só a estatística. Está na sequência. Hoje. Está faltando uma lâmina aqui. Bem, as razões do êxito, né, islandês está na redução dos índices. A lâmina, eu não estou enxergando aqui. Ó, a Islândia hoje, então, ela ocupa o primeiro lugar no ranking europeu sobre adolescentes com estilo de vida saudável. A taxa de meninos de 15 e 16 anos que consumiam grande quantidade de álcool reduziu. Nós temos o índice, coloca do mapa do índice a redução. Aquela lâmina do... Certo. Em 1998, o álcool era 42%, a maconha 17% dos jovens e o cigarro 23% dos jovens. Em 2016, de 42% passou para 5%. Em 20 anos. 1998, 42%, o álcool agora é 5%. A maconha, que era 17% dos jovens, agora é 7%. E o cigarro, que era 23%, agora é 3%. O que foi feito, gente? Não está em sintonia a apresentação, então eu vou seguir por aqui. Pesquisa de comportamento. A cada 2 anos, durante esses 20 anos, eles fizeram nas escolas pesquisa de comportamento com todos os jovens, aonde era identificado hábitos dos jovens, o tempo que eles passavam em família, que tipo de drogas eles usam, por que usam, que tipo de esporte eles faziam, se faziam, não faziam, né? E de acordo com esses questionários, a cada 2 anos eram definidas, então, as políticas e as ações públicas para combater isso. Então, isso começou lá na década de 90 e ainda hoje ocorre. O passo seguinte, conforme os resultados dos relatórios aconteciam, a análise era conjunta. Um trabalho entre escola, comunidade e município, né, onde eram identificados quais são os principais fatores de risco e quais seriam os fatores que neutralizariam esses riscos, né? Então, as razões do êxito estão aqui, é o que eu comentei com vocês. A pesquisa contínua dos hábitos e as preocupações dos adolescentes. Esse programa, então, a cada 2 anos, né? Os padrões, o que era coletado nos dados? Padrões de consumo, a característica das famílias, a evasão escolar, problemas emocionais dos jovens. Então, o que é importante a gente ter presente? Quando a gente tem políticas públicas, uma declaração de líder, a gente fazer desenhar as nossas ações baseadas no que a gente identifica. Foi isso que foi o diferencial de lá, né?
Aqui, ó, responsabilidade dos adultos. A gente fala o tempo todo na desestruturação da família, mas eles reconheceram essas dificuldades, mapeando elas, trazendo os pais para ver esses resultados. Então, para quem esse estudo está à disposição na internet, vale a pena ver. Então, conforme aquela região mapeava os seus resultados, toda a comunidade é chamada, não era, porque ainda continua, para ver esses resultados. Segue a declaração de líder, vereadora Paula Iores, do bancada do PSDB. Obrigada. Então, a análise dos dados eram feitos nas comunidades, né, nas escolas, junto com os pais, e aí identifica bem quais são os principais fatores de riscos e como nós vamos neutralizar isso, né? A participação, a parte de o que foi importante ali em relação à mudança de hábitos. Na sequência, uma parte, vereadora Paula. Sim. Os estudos mostraram, né, que a maior participação em atividades extracurriculares, o aumento do tempo passado com os pais, diminui o risco de consumir o álcool e as substâncias. Tem mudanças que aconteceram na legislação, mas é impressionante identificar em 10 anos, 30 países da Europa adotaram esse programa, né? Olha, tem coisas assim, ó, em termos de comportamento. Desde 2002, foi proibido que, salvo exceções, crianças menores de 12 anos e adolescentes de 13 a 16 andassem sozinhos na rua a partir no inverno das 20 às 22 e no verão a partir da meia-noite. Eu não sei se é isso que nós temos que fazer aqui, mas hoje as nossas crianças estão na rua, né? Com menor idade do que isso. Nós temos as ravings, que os pais... Nós tivemos casos aqui de crianças que foram levadas para o hospital geral, lembram disso? Com overdose, e os pais não sabiam onde estavam. Então, pode ser drástico ouvir falar em toque de recolher para a juventude, mas hoje, a nossa juventude está perdida, né? No estudo também tem um aspecto que é um Macwell. Ele identifica que o esporte e as artes geram no cérebro o mesmo barato que as drogas, né? Então, por que nós não oferecemos isso aos nossos jovens, né? Essa é a ideia. Então, esse estudo ele ainda está acontecendo, a cada 2 anos eles repetem o questionário, o local é pequeno, né? A cidade é pequena, quer dizer, o país, né? 322 mil habitantes é menor do que Caxias, é menor que o município. Então, isso quer dizer que para nós pode ser, porque o PIB da Islândia é muito bom, mas o PIB de Caxias também é. Se nós nos compararmos a outras cidades, nós somos uma cidade rica, né? Nós vimos a cidade de Nova York fez o seu trabalho, Medellín fez o seu trabalho, Pelotas agora está fazendo o seu trabalho, né? Com eixos que definem políticas de urbanismo, a parte de segurança administrativa, de segurança policial. Então, o que nos leva a reflexão que eu quero trazer aqui é qual é o nosso plano. Se nós olhar para Pelotas, que eu estou acompanhando, porque a prefeita Paula, já estive ela em algumas apresentações, todas as forças estão integradas. A sociedade fez pacto por Pelotas. Qual é o nosso pacto? Eu entendo que a nossa comissão de prevenção, né, de enfrentamento da violência, a gente está procurando olhar todos os eixos. Mas o que está acontecendo? Como é que está o nosso esporte? Como é que está a nossa arte? O que a gente viu aqui recentemente em relação aos centros comunitários. Então, me parece assim, é momento... Eu não estou dizendo que, se a gente for olhar assim, a Islândia não é o Brasil, não é Caxias, não é.
Mas o olhar que eu proponho é que a gente identifique lá, em 20 anos, né? E quando a gente quer resolver um problema desse tamanho, não é de uma hora para outra. É um planejamento de longo prazo, mas a gente tem que saber o rumo, onde é que a gente quer chegar. E lá, eles têm excelentes resultados. Né? O seu à parte, vereador Taígo. Muito obrigado, vereadora Paula. Lhe cumprimento pelo tema. É importante, Vossa Excelência traz o exemplo, né, da Islândia, mas são exemplos que dão certo e eu acho que sim, nós podemos aplicá-lo em maior escala em nosso país, em nossa cidade, com certeza, desde que todas as forças estejam integradas. Eu sou um defensor do tripé da questão dos jovens, no que tange ao consumo de álcool e drogas, que é a grande chaga hoje das famílias, da convivência em famílias com jovens que estão drogados e entregues ao álcool, que é a tripartição, ou seja, prevenção, repressão e tratamento. E o que a gente percebe, esse tripé está presente na Islândia. Na questão da prevenção, com a adoção de atividades extracurriculares, por exemplo, no xadrez, atividades lúdicas, no esporte, enfim, uma série de situações dando oportunidade para o jovem. Na questão da repressão, com o endurecimento da legislação e uma fiscalização mais forte por parte do Estado, balada segura, e aí vai. E a questão do tratamento, eu acho que sim, nós precisamos aprimorar as políticas públicas com programas de saúde muito forte que possibilitem com que os jovens se regenerem, que ele encontre no sistema público alguém que lhe acolha, né, com medidas de internação, inclusive lá ao fim e ao cabo, para que ele consiga se recuperar a sua saúde. Enfim, finalizo, vereadora Paula, na sua fala, eu acho que é muito importante, nós precisamos avançar. E em que sentido? Na tripartição das responsabilidades. Eu entendo que o poder público, a família e a escola têm grande responsabilidade sobre o jovem hoje de nossa comunidade e eles precisam andar integrados. E um exemplo disso, eu acho que nós possamos, inclusive, aperfeiçoar, que é o projeto Família na Escola. Levar a família até o centro, o seio escolar, para que ali se discutam de forma abertamente os grandes problemas que estão acometendo a nossa juventude de hoje. De resto, lhe cumprimentar, porque não tenha vergonha nenhuma. Traga os bons exemplos e aqui nós podemos adotá-los em maior escala. Com certeza, meus cumprimentos. Colegas e pessoal, eu peço desculpas que a apresentação ficou um pouco confusa, que na hora, às vezes, a tecnologia falha, mas exatamente é essa a ideia, a gente poder olhar que tem solução. Né? É longe daqui, mas tem solução. Quando a gente olha para o programa de Pelotas, Pacto por Pelotas, o que mais me chama a atenção é a integração de todos. E nós já tivemos e temos aqui programas muito importantes citados aqui, né, vereador? Só que eu acho que a gente está confuso. Eu estou vendo que poder público, nós não estamos com essas ações integradas, né? As ações que a gente tem feito, a gente tem procurado integrar, mas nós estamos um pouco confusos em qual é, de fato, o nosso rumo nas ações. Nós não estamos... Parece que não é, de fato, porque nós não estamos conhecendo o que está sendo feito. Né? Nós estamos aqui... Hoje, à tarde, tem a audiência de conciliação em relação aos centros comunitários, que nos parece, vimos aqui na audiência pública, um espaço fundamental das nossas comunidades para ter... espaço de dança, espaço de capoeira, de catequese, e hoje nós não sabemos o que vai acontecer com isso. Né? Então, assim, a minha proposta é que a gente se una, né? Executivo, legislativo, retome programas importantes que a gente já tem, né? E haja um planejamento, uma visão assim, declarada ao município. O que nós vamos fazer com os nossos jovens? No curto, no médio e no longo prazo. Ok? Era isso, então. Muito obrigada.